E aí pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui, estamos gravando mais um episódio aqui do nosso canal Varejão. Quero agradecer ao pessoal que se inscreveu no nosso canal, que deu like nos vídeos, que comentou, etc. Obrigado pela força e quero pedir mais uma vez, se está gostando dos nossos vídeos, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para saber quando nós subimos um vídeo novo e vamos junto nessa aí, legal? Queria começar o episódio de hoje falando sobre dois assuntos que já são assuntos que não são dessa semana, já são assuntos que a empresa já noticiou bastante, e eu queria deixar isso até como uma memória aqui do canal, porque normalmente os assuntos vêm e vão com uma facilidade muito grande. Eu já ouvi até uma frase, acho que era de um filme, que dizia assim: o jornal de hoje é o forro do lixo de amanhã. Então, dando uma ideia que as notícias não têm muita importância quando passa o tempo. Então eu queria citar aqui o caso do Genivaldo, né, que foi assassinado naquela câmara de gás improvisada, né, pela Polícia Rodoviária Federal, e o caso do Dom e do Bruno. São dois casos que saíram da imprensa, né? Então só quero que esse assunto não acabe em pizza, ou que não hajam os verdadeiros culpados sejam punidos, né? No caso lá do Genivaldo, as pessoas que estavam envolvidas naquele episódio lamentável, e no caso do Dom e do Bruno, as últimas notícias que nós tivemos é que estava crescendo a investigação e apontava até para uma eventual participação de grupos criminosos organizados. Então, vamos deixar isso na memória e estar sempre cobrando solução desses dois casos. Outro assunto também que permeou bastante a semana, né? Essa última semana, foi o caso da atriz Clara Castanho, que todo mundo sabe, né, o que aconteceu, né? Não precisa mais dar detalhes aqui. Quem por acaso perdeu essa notícia, é só procurar na internet que tem material vasto sobre esse tema, né? E eu queria ser mais uma a lamentar o que aconteceu, né? Primeiramente a questão humana, né, da Clara Castanho, 21 anos, sofreu um trauma, né, muito grande, dois traumas, né? Um trauma em relação à violência que ela sofreu, e o outro trauma foi quando ela teve que entregar a sua criança à adoção. E aí, em meio de toda essa situação, a gente teve essas pessoas aí que tem como profissão fofocar, né? Enfim, é uma coisa até, não é nova, né? É uma coisa antiga, existe. Mas eu acho que faltou bastante cuidado, né, no tratamento dessa notícia. Eu até entendi que as pessoas não tinham informação total, né, do que estava acontecendo, mas não tiveram o cuidado de apurar e ver o que aconteceu, né? Inclusive, o que me motivou a falar sobre esse assunto aqui, que não tem muito a ver com a temática do canal, mas foi um vídeo que eu vi de uma dessas pessoas que estavam envolvidas aí na divulgação distorcida da notícia, em um programa, um talk show bastante famoso aqui da nossa televisão, onde você percebe ali que ele joga a informação no ar. Olha, vou dizer de uma atriz com um cara de boa moça, que, enfim, contou a história, mas assim, ela tem cara de boa moça, mas ela está fazendo uma coisa terrível que eu vou revelar, hein? Então eu achei muito mesquinho, muito baixo mesmo a forma que o assunto foi tratado e como foi divulgado. Então tenho visto aí vídeos dos principais, né, envolvidos nessa confusão toda, né? Eu não vou citar os nomes aqui. Tem uns fazendo vídeo se desculpando, outros estão quietos, e tem uma outra, né, também envolvida nisso aí, que está fazendo vídeos contra-atacando. Eu não estou entendendo qual é o problema de reconhecer que houve um erro no que foi feito, né? Então essa pessoa está tentando se safar desse problema, dessa culpa, sem pedir desculpas, sem dizer que errou, né? Ela está simplesmente contra-atacando. Então eu não estou entendendo. Mas eu queria deixar, né, registrado, né, eu queria participar desse assunto, deixar toda a solidariedade para a atriz Clara Castanho, e meu repúdio a esse tipo de exposição da vida particular, né, vida alheia, sem nenhum escrúpulo, sem nenhum cuidado, sem nem ao menos ter a informação completa. Isso é muito ruim. Isso é fake news, hein? Cuidado. Vamos lá, na sequência. O caso do Nelson Piquet em relação ao Lewis Hamilton. Triste, né? Eu vi o vídeo em que o Piquet, né, chama o Lewis de neguinho, desculpa repetir aqui,
E não adianta nem o pessoal passar pano e nem vir o Piquet agora dizer assim, não, eu não tinha intenção de ofender. Aqui no Brasil é muito comum as pessoas serem chamadas, não é mais pelo menos, não é. E eu noto quando o Piquet se refere ao Hamilton naquele caso, eu sinto maldade no que ele fala. Você percebe que não é algo que sai natural. Ele puxa para falar a respeito, para chamar ele daquele jeito. Ele força a barra para falar daquele jeito e ainda repete. Então, eu acho que a atitude da empresa que controla a Fórmula 1, acertadíssima em barrar o Nelson Piquet de acesso ao paddock. Na verdade, barrar não, ele foi banido, ele não pode mais frequentar o paddock da Fórmula 1. É uma pena, é um tricampeão, é um esportista brasileiro que trouxe muita alegria, eu assisti muito o Piquet. Eu tenho aqui, eu tenho aqui comigo esse carro, que é uma miniatura, né, do carro em que o Piquet foi campeão, foi bicampeão, né? E é uma pena, porque eu vibrei muito com o Piquet. Ele nunca foi simpático, mas ele era um esportista que fazia parte dele e não se colocava nesse tipo de polêmica. Então, meu repúdio não ao Nelson Piquet, mas sim a fala dele. Na mesma esteira dessa questão aí o caso tenebroso, né, dessa semana, mais recente, inclusive, esse caso da Caixa Econômica Federal. Além da gravidade do assunto, né, os relatos eles são assustadores, né? Eu não vou entrar em detalhes, isso também tem material vasto na internet, é até nojento falar a respeito disso, né? Como que esse cidadão, né, nos relatos, como ele tratava as pessoas. Obviamente isso precisa ser apurado até o fim, até as últimas consequências, para que ou esse cidadão receba a punição exemplar pelo que ele fez, ou ele seja inocentado das acusações, né? Esse caso não pode, as pessoas não podem tentar que esse caso simplesmente vá para o esquecimento, né? Tem que apurar. E aí eu vou citar aqui como fonte o UOL, estava lendo uma notícia aqui, eu estou lendo o UOL e o UOL cita como fonte o portal Metrópolis, a coluna lá do Rodrigo Rangel. Além de tudo que já foi dito a respeito desse caso, essa matéria do portal Metrópolis, ele traz, inclusive, além do assédio sexual, né, que ele está sendo acusado, traz muitas áudios, inclusive, né, de assédio moral. Então, inclusive, o cidadão ele é descrito pelas pessoas até como um cidadão, além de tudo, violento, né? Evidentemente, quem tem coragem de assediar sexualmente uma mulher, ele já tem alguma violência, né, embutida no seu jeito de ser. Então eu vou ler um ou outro aqui, aspas aí pro Pedro Guimarães. Veja só: caguei para a opinião de vocês, porque eu que mando. Não estou perguntando, isso aqui não é democracia, é a minha decisão. Terrível, né? Vamos ver se tem mais alguma frase aqui, aspas de novo, né? Quanto mais você chora e passa mal, mais ele ri. Ele é bem sádico, em toda refeição de trabalho com ele, tinha pimenta no prato de alguém. Então, além de tudo, ele ri do sofrimento das pessoas. Aí tem outras coisas aqui com palavras de baixo calão, eu não vou me permitir dizer isso. Ameaças de demissão, neuro com celulares, ele pegava celulares das pessoas nas reuniões, né? Evidentemente, quem tem um comportamento desse não pode arriscar ser gravado, né? E mais uma série de coisas, né? Então, além desse caso ser um caso escabroso, né, dentro de uma estatal, não que fora de uma estatal fosse menos grave, mas além de tudo é um cidadão, um funcionário público que está assediando outros funcionários públicos, mulheres que têm família, têm marido, têm filho, têm a sua vida, têm a sua liberdade e não podem passar por uma situação dessa, principalmente dentro do horário, não podem passar em lugar nenhum, mas dentro do trabalho é muita covardia, principalmente de quem tem o poder sobre a carreira dessas pessoas. Então que seja apurado, que sejam punidos os responsáveis, porque também já estamos ouvindo notícias de que mais diretores da Caixa Econômica Federal sabiam e não tomaram nenhuma atitude. Alguns sabiam e não tomaram nenhuma atitude, outros, supostamente, pelas acusações, né, das vítimas, também estavam envolvidos em tudo isso.
Então vamos esperar que esse caso seja apurado, que seja atribuída a culpa a quem tem culpa, que seja atribuída a inocência a quem tem inocência, mas isso não pode ficar para trás. Então nós estamos falando aqui dois casos, um caso de racismo, um racismo descabido, né, como toda ação nesse sentido, um caso de assédio sexual com requintes de crueldade, né, além da questão do assédio sexual, a questão da violência. Então essas pessoas, e muita gente que está por aí passando pano, né, para essa situação, não, é normal no Brasil. Não, não é mais, não é, vamos acabar com isso. Todo mundo que insistir em manter esse comportamento vai ter que pagar a conta por isso. Não é mais, não é normal. Essas pessoas não podem mais sofrer esse tipo de violência. Então tem que acabar. Combinado? Para acabar, né, o episódio de hoje, episódio curtinho, né? A notícia mais recente aqui do dia, também estou citando o portal UOL. O Datena, nosso glorioso Datena, né? Me dá imagens, pô, me ajuda aí, pô. Desistiu, vamos ver se dessa vez é para valer, né? Da candidatura ao Senado aqui pelo estado de São Paulo. Era um candidato que estava na frente nas pesquisas, mas resolveu desistir. Eu até entendo as razões do Datena, que hoje é um apresentador de televisão, enfim. Eu tenho lá as minhas críticas, né, quanto ao tipo de jornalismo que ele faz, o tipo de programa que ele faz, enfim. Mas é um cara que está estabilizado, está muito bem colocado, tem uma super audiência, está tranquilo na vida dele, ele é pedra, né? Ele é só pedra hoje, ele pode meter o pau em quem ele quiser e acabou. Vai deixar essa vida para ir para o Senado e virar vitrine, né? Talvez não fosse uma escolha muito acertada, inclusive até a questão dos rendimentos, ele deve ganhar muito mais como apresentador do que ganharia como senador. E eu duvido que o Datena, né, assim, isso não é nenhum demérito a ele tenha algo para contribuir na política, que não fosse discursos inflamados, né? Discursos inflamados a gente já tem bastante gente. Então a gente precisa de gente no Congresso Nacional que realmente esteja afim e habilitado a fazer alguma coisa pra gente. Então está desistindo aí o Datena. Eu creio que isso é uma notícia para a campanha tanto do Bolsonaro quanto do Tarcísio, né? Porque o Datena talvez funcionaria como um puxador de votos, né, para esses dois candidatos, apesar de estarem ali em partidos diferentes, mas estavam em campanhas relacionadas ali, né? Eles eram um grupo. Vou esperar também para ver se ele não volta atrás como da última vez, tá certo? Então, essas foram as notícias de hoje, né, que eu gostaria de comentar, notícias da semana anterior. E eu queria dizer também o seguinte, nós estamos preparando as novas lives. Nós tivemos a estreia desse canal com uma live, né? E nós já estamos conversando com algumas pessoas para trazer para a nossa live aqui com assuntos diversos. Vamos falar sobre política quando for cabível, vamos falar sobre economia, vamos falar sobre algum assunto diverso. Então já estamos conversando com 3 pessoas e fiquem atentos aí. Mais uma vez eu pedi, deixe o like pra gente aí se gostaram, se inscrevam no canal, ative as notificações, aí quando as nossas lives estiverem no ar, aí a gente vai estar junto de novo, ok? Então estamos terminando por hoje, deixo um grande abraço e até a próxima. Agora eu vou dar uma imagem aérea aqui de onde eu estou falando com vocês. É isso aí. Um abraço, muito obrigado.